bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Nesse programa, nós estudamos um pouquinho sobre a Bíblia e nós temos um guia de estudo, que é a lição da Escola Sabatina. Temos como tema central Administradores Fiéis, à espera do Mestre. Nosso objetivo aqui é ver um pouquinho mais do que Deus fala para nós através da Bíblia e poder compartilhar, né, com pessoas queridas e com vocês que estão aí nos assistindo sobre algumas mensagens importantes que Deus tem deixado para nós através da sua palavra na Bíblia. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui em família, né? Duplamente em família, porque somos todos irmãos em Cristo, mas hoje estou aqui com meu marido e meu cunhado, né? Então, fico muito feliz, quero apresentar para vocês então o Fernando e o Márcio, que vão compartilhar conosco aqui o estudo da palavra. E é muito bom estar assim, né? Entre queridos e poder estudar a palavra de Deus. Nesse estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre dívidas. O título desse estudo é Lidando com as Dívidas. Faz muito tempo eu estava viajando e estava no aeroporto esperando o meu voo e eu vi um livro para vender ali, que eu não lembro exatamente do título. Eu tinha até tirado foto, mas eu não consegui localizar. Mas falava mais ou menos assim: Como dever 1 milhão e ser feliz. Né? Me chamou bastante atenção aquele título. Eu fiz uma busca até no Google sobre esse assunto, né? E eu vi vários títulos semelhantes. Do 1000 ao 1 milhão sem cortar o cafezinho. Como chegar ao seu primeiro 1 milhão. Do meio ao 1 milhão. Como fazer 1 milhão antes dos 20. Quero ficar rico. Então, né, o assunto aí bem presente. E por outro lado, também outros livros falando como acabar com as dívidas e viver mais feliz. Saindo das dívidas com alegria. Então, a gente tem aqui, né, 2 pontos. Todo mundo quer ficar rico e muitas vezes esse não é o nosso processo, né? E às vezes nesse caminho ou nessa ilusão as pessoas também caem em dívidas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que por opção ou não isso pode acontecer. E como que a gente vai lidar com isso? Como a gente lida com essas informações? E o que será que a Bíblia tem para falar para nós sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre esse assunto? Né? Será que esse é um assunto que está presente? E antes de a gente entrar propriamente nisso, eu queria ler para vocês 2 trechos aqui. Deixa eu só confirmar o versículo aqui. Pronto. Eu queria ler para você 2 trechos de Davi. Salmo 55, verso 4, fala assim: O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. E depois, no capítulo seguinte, né, no Salmo 56, nos versos 3 e 4, ele fala assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Será que Davi teve medo? E aí eu quero, para começar, a lançar essa pergunta para vocês. Vocês acham que Davi teve ou não teve medo? O que vocês imaginam sobre isso? Será que é pecado a gente ter medo? Será que é uma coisa boa, que é uma coisa ruim? Será que a gente tem medo? Os personagens bíblicos tiveram medo? Então, coloca aí no seu comentário, porque no finalzinho da lição eu vou retomar isso aí e espero que a nossa mensagem de hoje possa esclarecer, né, e possa responder isso. Por que eu estou trazendo essa questão do medo? Porque eu fiz uma pesquisa também no PubMed, que é uma base de artigos científicos, né, na área médica. E eu trouxe aqui resumo de 2 artigos falando sobre as dívidas e a saúde. Então, diz assim, que indicadores de dificuldades financeiras e dívidas médicas foram associados a sintomas depressivos e ansiedade em idosos. Por outro lado, a influência da dívida do cartão de crédito parece ser mais complexa e varia de acordo com o indivíduo. Então, são artigos científicos, foram pesquisas, né, feitas por cientistas da área, mostrando a influência disso na vida das pessoas. Um outro diz assim: a alta dívida financeira em relação aos ativos disponíveis está associada a maior percepção de estresse e depressão, pior saúde geral
e pressão arterial mais alta. Os resultados sugerem que a dívida é um importante determinante socioeconômico da saúde. Então, eu queria que vocês começassem a pensar nisso, né? E pensar, será que a nossa relação com o dinheiro traz influência na nossa saúde? Será que isso pode gerar medo e ansiedade? E a gente vai tentar responder essas perguntas e essas questões aqui. E aí, Márcio, eu queria começar com você, né? A gente sabe que, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, 77% das famílias brasileiras estão endividadas. E o que será que está por trás das dívidas? Será que é algo que atrapalha a vida se é algo que atrapalha a vida de tantas pessoas, por que tantas pessoas se endividam? Oi, Elaine. Olá, você que está nos assistindo. É um prazer muito grande, né, estar aqui. Oi, Fernando, tudo bem? Como a Elaine disse, é um prazer estar entre parentes, amigos, né, irmãos em Cristo. E isso engloba você também que está nos assistindo. Um prazer realmente estar aqui. Essa pergunta, ela é muito interessante, né? Se a dívida é uma coisa tão ruim, por que 77% dos brasileiros estão endividados? Isso me fez pensar numa coisa, né? A dívida não é a causa, a dívida é um sintoma. Porque ninguém acorda um dia e fala, que vontade de contrair uma dívida, né? Queria tanto ficar devendo hoje para alguém. Ninguém faz isso. O que a gente tem desejo é de comprar coisas, os serviços. Então, você pensa, como eu queria trocar o meu celular, como eu queria comprar um carro novo. Aquela roupa, nossa, vai ficar perfeita para um evento que eu vou participar, né? Que delícia, já pensou ficar uma semana no Havaí? Então, a causa não é a dívida já é o sintoma. Por isso que, para a gente estudar esse assunto, a gente tem que voltar um passo atrás e pensar no que causa as dívidas, né? E aí a gente vai entrar numa questão muito séria, que é o consumismo. É o mal dos nossos últimos 2 séculos, pelo menos, né? Desde a Revolução Industrial, existe um movimento crescente a favor do consumismo. E isso é algo que a gente tem que levar muito a sério, porque isso acaba tendo impacto na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, né? Até mesmo na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. E acaba atrapalhando, né? E se a gente parar para pensar, né, não vai ser o tema hoje, mas até o meio ambiente sofre com o problema do consumismo. Então, a gente tem que avaliar de uma forma um pouco mais ampla a questão das dívidas, pensando na causa. Hoje, a gente vive num mundo onde as pessoas são o que elas têm, basicamente. Então, você olha para uma pessoa e vê se ela tem um iPhone, você pensa que ela é de um jeito. Se ela tem um celular Samsung, é de outro. Se ela tem um celular mais simples, é de outro jeito. As pessoas acabam se definindo, muitas vezes, pelo que elas têm, pelo que elas usam. E aí entra a moda, entra uma série de coisas, né? E, inclusive, técnicas de marketing que vão influenciando, né, nós que estamos aí expostos à mídia o tempo todo, né? Até um detalhe, não sei se vocês sabem, mas uma pessoa, um jovem de 20 anos, foi feito um estudo nos Estados Unidos, esse jovem de 20 anos, ele já assistiu, em média, 1 milhão de comerciais até essa idade. Então, olha quanta influência para você gastar, para você realmente consumir o que você nem precisa, né? Na maioria das vezes nem precisa. Então, eu queria deixar essa reflexão para a gente começar a nossa conversa e queria dizer só mais uma coisa. Mais do que talvez as questões teológicas que envolvem esse assunto, o principal é que a gente saia daqui com uma esperança, porque eu imagino que pessoas que estão nos assistindo, você que está nos assistindo, de repente está vivendo justamente essa situação.
Tá? Eu vou dar um testemunho pessoal aqui, porque às vezes também a pessoa pensa, ele está falando isso, mas é fácil, porque ele está bem. Não, eu tenho um problema de dívida e eu vou compartilhar com vocês. Então, é importante que nós saiamos desse estudo com esperança, porque existe sim uma saída. Né? Mas eu não vou me alongar mais, senão eu vou começar a dar muito spoiler aqui. Mas só para complementar um pouquinho o que você está falando, é um tema muito delicado, né? É um tema muito delicado, muito complexo, né? Porque a gente, estudando a lição, a gente vê que a Bíblia é clara que Deus, assim, aconselha a gente não ter dívidas, mas Ele reconhece que é uma coisa que vai fazer parte da nossa vida. Né? Então é muito complicado isso, né? Não tem só uma visão negativa sobre as dívidas. Eu fui dar uma pesquisada na internet também, fiz como vocês, né? E os primeiros relatos de dívida vêm desde da criação da escrita. Os primeiros tabletes cuneiformes feitos na Mesopotâmia já tinham trocas comerciais e feitas trocas comerciais com juros e com empréstimos que teriam um retorno. Então a dívida é um instrumento que a humanidade gerou de riqueza, de prosperidade, de evolução. Isso também está na conta, né? Eu fui pesquisar as maiores empresas, né? Google, hoje em dia é Google, Apple, Microsoft, são as grandes empresas. Não sei se já tem, a Amazon está subindo muito e tal. E aí eu fui pesquisar, a empresa mais rica da história da humanidade foi do século XIV. Foi a Companhia das Índias, né? Foi um grupo de bancos holandeses que emprestavam dinheiro para as grandes navegações do século XIV. E aí, sem esse dinheiro, sem esse empréstimo, a humanidade não teria conhecido as rotas comerciais, os caminhos para a Índia, não teria gerado riqueza, não teria descoberto as Américas. Então, olha só como o processo de endividamento é uma força... uma força benéfica para a humanidade, né? A humanidade não chegaria onde chegou se não fosse pelas dívidas. Mas é uma coisa que tem que ser usada com muito critério, com muito cuidado, porque também ela pode causar prejuízos, né, na nossa vida também. Eu acho que a lição aborda um pouco sobre essa questão do planejamento, né? Então, que acho que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente sobre isso, porque às vezes isso é algo necessário, né? E que é importante um planejamento. E assim, levando, né, pensando nisso que você falou do consumismo, Márcio, e como que isso às vezes, né, nos leva a essas situações, como que as pessoas estão expostas a muita propaganda e tudo. Por outro lado, também é muito fácil você fazer um empréstimo hoje em dia, né? Eu vindo para cá, no caminho para cá, eu recebi uma mensagem no celular: boletos atrasados, o crédito consignado é a melhor opção disponível de um banco que eu nem tenho conta. E então, assim, é muito fácil hoje você pegar um empréstimo, né? A gente, se você analisar como as coisas acontecem, não sei se isso foi planejado, mas com certeza deve ter sido. Isso faz parte do sonho americano que gerou esse progresso também, né? Talvez de forma mais acelerada, mas que já existia. Você primeiro, antigamente você tinha uma necessidade. Mas depois da Revolução Industrial, você começa a ver ações de marketing para criar necessidades, né? E hoje é mais escancarado. Hoje é moda, né? É fashion. O que é fashion? Eu quero ter aquele celular, eu quero ter aquele carro, aquela roupa, porque é fashion, né? E é um sonho, uma vontade. Mas aí, para isso dar certo, para esse sonho, para isso acontecer, né? As pessoas, né, mais ricas viram, puxa, mas para isso a gente precisa abrir linhas de crédito. Então, uma coisa que começou de uma forma uma forma menor, né, mais acanhada, hoje é totalmente exposta, né? Você consegue crédito muito fácil, de várias maneiras. Eu lembro, uma época, eu tinha um bom emprego, e eu fiquei abismado, porque a gente abriu conta no banco, né, uma conta salário, e eles me deram um cheque especial de 20 vezes o valor do meu salário. Eu falei, espera aí, isso daqui vai me matar, nem quero ter tanto, né? Então, é muito fácil. Então, você tem a questão do consumismo, né, o que gera, né, esse consumismo é uma série de fatores. Primeiro, você cria uma necessidade, mesmo que seja só para a pessoa se sentir melhor, né? A propaganda diz assim ainda: você merece. Uma semana no Havaí, você merece. Não tem dinheiro? Não faz mal, você paga
24 suaves prestações, né, no seu cartão de crédito. E por aí vai, né? Então, é uma sequência de passos que, quando você vê, pode te complicar muito. Né? É uma dupla infalível, né? Para você caminhar para o lado ruim. Você pensar, né, nessa questão do consumismo com a facilidade do crédito. Então, né, dependendo de como você administrar isso, você pode ir para um caminho ruim, né? Você sabe que eu trabalhei na Intel por 17 anos. E quando a gente quis fazer uma estratégia para aumentar a venda de computadores no Brasil, né, com alguns parceiros, tudo mais, e aí eu acho que sinaliza bem o que é isso que a gente está falando, a gente fez algumas pesquisas de mercado. E a pesquisa mostrava para a gente uma coisa muito interessante. Ninguém estava preocupado em quanto iria custar o computador. As pessoas se preocupavam em quanto seria o valor da parcela, não o preço total do computador. Então, é uma preocupação. Alguns anos atrás também, né, para aumentar a venda de carros, melhorar a economia no Brasil, começaram a fazer financiamentos em 60, 72 vezes, para você comprar um carro, às vezes um carro 1000, um carro simples. Não importava o valor do carro, e nem que você estava pagando 3 vezes esse carro. Mas cabia na parcela, é o que valia. E as pessoas iam e compravam, né? Porque pode ter aquilo que você quer naquele momento, né? Você não vai esperar. Fernando, como que você acha que o exemplo de Jesus, quando viveu aqui nesse mundo, pode nos ajudar nessa questão aí que a gente está discutindo, do consumismo, de fazer o empréstimo, das dívidas? O exemplo de Jesus é bastante vivo na nossa vida. A gente estuda todo sábado, toda manhã, toda semana na lição, mas o quanto é difícil aplicar isso na nossa vida, né? Porque Jesus, ele acordava, muitas vezes ele não sabia se ia ter roupa para vestir, ele pegava qualquer roupa, ele não sabia o que ia comer, ele não sabia onde que ele ia dormir a noite seguinte, né? Ele não se preocupava com essas coisas, né? Essas coisas do mundo, de ter riquezas, né? Ele estava mais preocupado com o propósito da vida dele, né? E eu acho que a gente tem que ter isso na nossa mente também. É muito difícil a gente aplicar esse exemplo de Jesus no nosso cotidiano. Assim como o Márcio falou, né? A gente acorda de dia, já o celular já começa a despertar, né? Tem os algoritmos, né, das redes sociais, tudo, eles estão 24 horas por dia tentando fazer a gente consumir alguma coisa que muitas vezes, como o Márcio disse também, a gente nem precisa, né? Eu fiz um estudo aqui com os adolescentes sobre a mídia, como a mídia trata a gente e tal, e aí eu fui fazer uma pesquisa, né, em todas as áreas. Hoje, uma empresa pequena, né, ela já tem um setor de marketing para estimular a gente ao consumo, né? Eu fico muito bravo hoje em dia quando eu vou no mercado, porque o mercado tem toda uma estratégia para fazer você consumir mais. Vocês podem perceber, assim, você entra no mercado, normalmente você entra nas frutas, legumes, porque você compra as coisas saudáveis e aquilo está condicionando o seu cérebro a falar assim, eu já comprei as coisas saudáveis. E no final do mercado, e naquelas gôndolas, tem as besteiras, né? E a gente... As coisas que você merece, né? E ia falar, eu já comprei o saudável, agora eu mereço uma coisa. Então, no nosso dia a dia, existe toda uma estratégia de marketing para a gente gerar consumo, né? E Deus deu talentos para a gente, né? Para a gente usar esses talentos, a gente adquirir conhecimento, a gente gerar riquezas, mas a gente não pode se prender a só isso, né? A gente tem que entender qual é o propósito da nossa vida. O nosso propósito, desde a criação, a Bíblia é bem clara, que é servir e adorar a Deus. A gente tem que usar esse enriquecimento pessoal como um instrumento para a gente atingir, não é errado adquirir dívidas e riquezas, mas qual que é o propósito final? A gente vai ficar só querendo consumir, fica faltando uma parte, né? Por isso que tem o ditado popular, né, que riqueza não traz felicidade. É lógico que riqueza traz um conforto, um bem-estar, mas sempre fica faltando alguma coisa. Tem pessoas muito ricas que têm depressão, ansiedade, porque não descobriram o propósito. Às vezes uma pessoa mais simples, que vive uma vida mais simples, ela já entendeu o propósito dela de servir, ela usa todos os seus talentos e ferramentas para servir a Deus, e aí sim ela se completa, né? Márcio, será que tem alguma vacina que a gente tenha contra o consumismo? Já que a gente está falando, né, tanto disso, como que a gente pode dosar isso na nossa vida?
né? Como que a gente pode lidar com isso? Se nós temos uma vida muito materialista, só de consumismo, sempre falta uma coisa, né, Fernanda? É o ponto que você estava comentando. Existe sim uma vacina. Parece que Deus já... Parece não, né? A gente sabe que Ele já sabia o que ia acontecer e existe uma vacina contra o consumismo que foi criada no 7º dia da criação, é o sábado. Talvez você não entenda o que eu estou falando, eu vou explicar. Durante 6 dias, Deus criou o mundo, né? Fez todas as coisas, e no 7º dia Ele criou o sábado, né? Descansou, foi um dia especial. Por que Adão e Eva tinham que descansar no sábado? Se a gente parar para pensar, eles estavam cansados? Eles tinham acabado de ser criados. Apesar de ser o 7º dia da criação, era o primeiro dia para Adão e Eva. Eles não tinham trabalhado ainda, né? Mas o sábado é muito mais do que o descanso físico, né? Durante 6 dias, a gente trabalha, a gente estuda, a gente, principalmente quem mora em cidades como São Paulo, que é o nosso caso, a gente fica no trânsito maluco, correndo de um lado para outro, né, com milhares de pressões na nossa cabeça, né? O telefone celular hoje em dia é terrível, porque não para, WhatsApp, e se você não responde logo, já vem reclamação. Então, é uma pressão tremenda que a gente tem, né, durante 6 dias da semana. E, graças a Deus, existe o sábado, que é justamente a fórmula que Deus criou para a gente se desligar dessas coisas, para a gente ter um dia diferente, um dia que você pode restabelecer conexões muito importantes na sua vida, um dia para você ficar com a sua família, um dia para você estar com os amigos, amigas, aqui na igreja, por exemplo, que a gente vem para louvar juntos, sabe, a melhor coisa é chegar aqui no sábado de manhã e abraçar um amigo, um irmão, uma irmã querida que você tem aqui na igreja, né? E, logicamente, um dia para você repousar em Deus, né? E o sábado, ele justamente mostra isso. A pessoa, durante 6 dias, buscando, né? Não que ela não tenha seus momentos com Deus, tem que ter, mas durante 6 dias que a gente foca em buscar as nossas coisas, a gente vê que fica faltando alguma coisa. Fica faltando alguma coisa. A gente não é feliz só com as coisas. E quem não tem o sábado, muitas vezes, não percebe a necessidade de você ter essa pausa e esse repouso em Deus, né? Tanto é que a gente vê no mandamento do sábado, né, que é um dia, né, que a gente tem que se lembrar para santificar, e fala da criação. Porque Deus criou o mundo em 6 dias, mas Ele santificou o sábado, Ele separou esse dia, para que nós tivéssemos esse dia com Ele, porque vai fazer toda a diferença, não só para a gente descansar e pensar, né, na semana que passou, mas para a gente se recarregar, né, recarregar as energias para a próxima que vai vir, né, e vai fazer toda a diferença. E isso... eu sempre penso isso, né, que acho que se eu falo, nossa, ainda bem que eu sou adventista, porque senão eu trabalharia, acho que todos os dias da semana, né? E o sábado é um dia de descanso mental, né? Sim. Eu acho que assim, o nosso problema não acaba na sexta, né? Ele continua. Mas o sábado permite que a gente deixe de pensar em coisas ligadas ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, e que a gente se foque na resolução, na esperança, que é se apegar a Deus, né? Porque a gente sabe que Ele vai mostrar para a gente um caminho de tudo aquilo que a gente precisa, da menor à maior situação que a gente esteja vivendo, né? Então eu sinto que o sábado é esse dia assim de descanso mental, que eu não preciso pensar naqueles problemas meus de trabalho, porque aquele dia eu tenho para entrar em comunhão com Ele, para recarregar a minha mente, para continuar, e muitas vezes é depois disso que a gente vê uma solução tão simples aparecer, né? Um dia muito especial, né? A gente não tem tempo aqui, mas se a gente fosse fazer uma análise do número do anticristo, que é o 666, 6 é o número do homem. Então, isso daí tem estudos que mostram assim, que isso também está relacionado com a história do homem ficar
nas coisas, né? Não desligar da semana, não desligar do trabalho, não desligar do estudo. Ele não entra no 7, ele fica no 6, 6, 6 e não entra no 7. Né? Ele não tem esse repouso com Deus. Gente, a maior demonstração de fé, talvez, para quem está endividado, é chegar na hora do pôr do sol, na sexta-feira, quando inicia o nosso sábado, e parar de trabalhar, parar de estudar, parar de correr atrás e falar assim, olha, não é o meu trabalho, não é o meu estudo, não é nada disso que me sustém. Quem me sustém é Deus. O sábado é o que nos faz parar e lembrar de que nós fomos criados e dependemos de Deus, não do nosso trabalho, não do nosso esforço. Então, aí a gente já tem uma dica, né, de uma boa vacina, que, logicamente, foi criado por Deus, justamente para fortalecer o nosso relacionamento com Ele, e esse fortalecimento é o que vai nos sustentar, que nos vai dar forças para passar por qualquer dificuldade, né, inclusive as dívidas. Né? Isso vai ser aquele chacoalhão para a gente, opa, não é por aí, agora é com Deus, né? Porque a gente precisa ter essa parada. Só para vocês terem, só mais um dado que eu lembrei agora. Hoje, um americano médio, estou falando de pesquisa feita nos Estados Unidos pouco tempo atrás, um americano médio hoje trabalha por ano 1 mês a mais do que o americano médio trabalhava na década de 70. Então, se a gente não tiver essa parada, a gente vai trabalhar cada vez mais para poder comprar cada vez mais e ser cada vez mais infeliz, porque a solução da nossa vida não está nas coisas. E a Bíblia, assim, né, ela fala muito claramente da dívida, que não deveria ser algo que a gente adquira, né, uma dívida. Por que você acha, Fernando, que Deus é tão categórico em abordar esse assunto e deixar tão claro assim que a dívida não é o melhor caminho para nós, que a gente deveria evitar isso a todo custo? Né? Por que será que é tão claro e por que será que ele coloca essa situação? Porque Deus sabe da existência de Satanás, né? E ele sabe que Satanás está usando todas as armas, 24 horas por dia, possíveis e imagináveis, para pegar o ser humano, para fazer o ser humano cair. A estratégia dele ele tem um amplo arsenal de armas, né? E as dívidas é uma arma que ele usa também, né? Como a gente já comentou, né, complementando um pouco do que o Márcio falou do sábado, ele rouba o nosso tempo, não rouba só o nosso dinheiro, nossas forças, nossa riqueza, né? Várias pessoas têm depressão por causa das dívidas, né? E Deus sabe que o ser humano, é lógico assim, tem pessoas que são mais resilientes a dívidas, né? Pessoas que aguentam, que suportam mais. E tem pessoas que se deixam levar. Então a estratégia de Satanás, às vezes, é estimular a gente a cobiça, adquirir bens, adquirir coisas, adquirir status, querer parecer que uma coisa que a gente, na verdade, não é, para a gente gastar o dinheiro e depois ele embute a culpa. Você se endividou, você endividou a sua família, seus filhos não vão ter. E a pessoa fica nesse ciclo, fica presa num ciclo destrutivo. Então Deus sabe das consequências do pecado. Até Jesus, quando foi cobrado das dívidas, ele nunca se renegou a pagar as dívidas dele. Ele sempre falava para os discípulos, o que é de César a César, o que é de Deus a Deus. Se ele tinha que pagar algum imposto, ele mandava os discípulos irem pescar para pagar os impostos. Ele nunca se rebelou contra as dívidas, porque ele sabia das consequências para o homem. Né? Eu queria também, o Márcio falou que vai dar um testemunho, eu queria dar um testemunho da minha vida também. Né? Meu pai era alcoólatra, né? E isso trouxe vários problemas durante a vida toda dele. Né? E o primeiro problema visível na minha vida foi a separação. Chegou uma hora que minha mãe não aguentava mais ficar com meu pai por causa dos problemas do alcoolismo. Mas meu pai, todo mundo que conheceu meu pai, falam que era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito caridosa, e ele tinha um talento para negócio impressionante. Por quê? Ele era alcoólatra, ele bebia, ele ia para o fundo do poço. Quando ele achava que ele estava mal, ele pedia socorro. Ele pedia socorro para minha avó, para os irmãos, para minha própria família, e todo mundo fazia uma vaquinha e internava ele numa clínica. Na clínica ele ficava 1 ou 2 meses, se curava do alcoolismo, ia para a casa da minha avó, na manhã seguinte ele tomava um banho, colocava uma roupa que às vezes era do meu tio, né, e saía na rua.
Ele entrava em qualquer fábrica, teve fábrica de revestimento, fábrica de toldo, de fechadura. Ele chegava numa fabriquinha de bairro, às vezes, falava assim, me dá uma amostra do seu produto, o que eu vender, a gente combina uma comissão. E ele saía de porta em porta vendendo. Em pouco tempo ele ficava bem, ele ficava super bem, né? Ele aparecia em casa com carro, coisa que ele não tinha, às vezes um carro bom ele parecia. Pegava eu e minha irmã, levava para o shopping e falava, vocês podem gastar o que vocês quiserem. Eu tinha por volta dos 10 anos, eu via aquilo lá e falava, nossa, meu pai é rico, né? Meu pai é rico. Entrar no shopping, né? Eu posso comprar o que eu quiser. E daqui a pouco ele dava presentes, ele era presente na nossa vida, daqui a pouco ele sumia. Quando eu e minha irmã ia atrás dele, a gente ligava para minha avó, ligava para os irmãos dele, falava, seu pai teve que fugir, porque ele estava devendo pelos agiotas, né? Então, assim, ele ficava bem, ele tinha o tino comercial, ele progredia, e aí ele montava a própria fábrica do produto que ele estava vendendo, só que quando chegava os problemas, ele começava a se endividar e ele não tinha condições emocionais para lidar com aquilo. O que ele fazia? Voltava ao vício, começava a beber, se atrapalhava mais ainda, pegava dinheiro e agiotas e tinha que fugir e ia para o fundo do poço novamente. Isso aconteceu algumas vezes na vida do meu pai, umas 3, 4 vezes que eu me lembre, né? Então, ele teve coragem de vencer o vício do alcoolismo, mas não tinha coragem de lidar com os problemas financeiros, né? E acabou que meu pai morreu aos 46 anos, né? Eu fiz aniversário há pouco tempo, eu fiz 46 anos, hoje eu tenho a idade de que meu pai faleceu. Então, assim, para a gente ver como Satanás, ele usa as estratégias, e tem pessoas que são mais suscetíveis, conseguem viver endividadas, conseguem ter uma vida e às vezes sair fora, e tem pessoas que acabam se perdendo. A gente está caminhando para o finalzinho aqui, né? Nosso tempo está quase se esgotando, mas eu queria, Márcio, que você comentasse um pouquinho também, né? Às vezes as dívidas elas são inevitáveis por situações que a gente passa, por uma questão de saúde emergencial, uma questão financeira do país, econômica, né, do país, e às vezes é necessário por algum motivo a gente entrar, né, numa dívida. E será que é errado nesse momento a gente fazer isso? Qual deve ser a nossa escolha? Como o Fernando mesmo já disse, né, não é pecado ter dívidas, não é pecado você comprar coisas. E principalmente as dívidas que a gente tem que ter sabedoria, né, e pedir essa sabedoria de Deus. Mas principalmente nessas situações, né, um acidente, uma causa natural, né, teve uma enchente na minha casa, eu preciso comprar coisas que são necessárias, ou uma doença, né, e você tinha que fazer uma cirurgia e tinha que pagar, né, e contrair uma dívida para fazer aquilo. Lógico que a gente tem que fazer. O que eu diria para a gente buscar da melhor forma possível. O que é isso? Buscar linhas de crédito especiais, buscar o menor juro possível para você atender aquela necessidade. Mas não tem tempo, é uma urgência, é uma emergência. Aí a gente tem que fazer o que dá para fazer. Mas eu quero dizer uma coisa. Às vezes você consegue ajuda até na igreja de irmãos que trabalham na área financeira, esse tipo de coisa. Mas busque ajuda. Sabe por quê? Às vezes você teve que contrair um empréstimo que o juro é muito alto. Mas hoje existe, por exemplo, a portabilidade. Você pode ir para um outro banco que vai cobrar uns juros mais baixos e você pode levar aquele empréstimo para esse outro banco, né? Você tem que buscar de uma forma inteligente reduzir ao máximo que você conseguir esse problema, né? Então, assim, busque ajuda, porque às vezes a pessoa não sabe, né? Você está numa situação, fez algo emergencial e se sente depois, né, com aquela pressão, não sabe o que fazer. Peça ajuda. Tem muita gente que pode ajudar, né, você a diminuir um pouco o tamanho desse problema. E, lógico, fazer um planejamento, tudo isso é importante, né? De repente você vai ter que diminuir o gasto no mercado, a conta de luz, tudo mais, porque vai fazer parte da tua vida até que as coisas se acertem, né? O meu testemunho, eu vou falar bem rápido, é o seguinte. Eu vivo uma situação dessas, né? Por um erro de um contador que eu tive na minha primeira empresa, a gente teve um problema de impostos, que me pegou, foi uma surpresa para mim. Isso daí, nos últimos 4 anos, tem sido um problema na minha vida, né? Porque é um negócio muito pesado, né? Um valor alto. E ainda vai um tempo para se resolver. Eu estou falando isso
Porque, assim, muitas vezes você que está assistindo a gente fala, eles estão falando de dívida e tal, mas eles não têm dívida. Eu falei, não, eu tenho. Você não tem ideia, né, de como isso é um problema para mim. Até a pergunta que a Elaine fez no início sobre o medo, é algo que eu posso te dizer uma coisa. Isso angustia a gente demais. Você pensa em coisas terríveis, né? Eu sei de gente que se mata, que realmente passa situações terríveis, adoecem por causa das dívidas. E comigo não é diferente, né? Já tive momentos assim na minha vida, pensando, nossa, eu não merecia estar passando por isso, né? Eu questionei a Deus, né? Mas, graças a Deus, e posso testemunhar isso, né? Apesar da gente ter recebido um baque muito grande com essa situação, eu vejo Deus, né? Sempre que a coisa parece, agora não tem jeito, está difícil, alguma porta se abre, e Deus tem, né, sido fiel conosco, e eu louvo a Deus, né, por essa situação, né? Eu acho que o que eu tenho aprendido com isso é de um valor inestimável. Lógico, a gente não gostaria de estar aprendendo dessa forma, mas se é a forma que a gente tem que aprender, o importante é que a gente aprenda, tá? E eu queria dizer assim, que há saída, com bom planejamento, a gente fazendo o nosso plano com Deus, para as coisas se acertarem, né? Aos poucos, quando você vê, isso passa, e aí a gente tem sabedoria para não entrar de novo, né, no mesmo problema. Como você falou, né, Márcio, muitas pessoas têm problemas físicos, né, de saúde mesmo por causa disso, pessoas que às vezes pensam até em tirar a própria vida por se ver numa situação tão desesperadora dessa. E independente de ser em relação à dívida ou outras coisas, né, outras situações que às vezes atingem a gente, outros problemas que a gente, né, tem como muito graves, e às vezes pensa até em coisas muito drásticas, né, na nossa vida, essas situações geram medo na gente. E aí eu queria retomar aquela pergunta lá do início, né? Será que Davi teve medo? Teve ou não teve? Será que os personagens bíblicos que a gente lê aqui, eles tiveram medo? E será que a gente deve ter medo? Será que ter medo é pecado? Né? Como que eu vou reagir frente a essas situações? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, para a gente finalizar esse pensamento. Olha, esse verso, o Salmo 56 me chamou muito a atenção quando eu li esses dois versos, porque no verso 3 diz que Davi teve medo. E no verso 4 diz que ele diz assim, não temerei. E aí é uma dúvida, né? Ele teve medo ou não teve? E fazendo uma análise, né, desses versos, e eu achei muito interessante, porque o ser humano normal, ele tem medo. Nós temos medo, né? Deus até coloca o medo na gente como uma forma de segurança, né? Se você não tiver medo, você vai fazer coisas terríveis, vai morrer cedo. Mas como a gente tem medo, a gente toma alguns cuidados. Então o medo em si não é ruim, não é pecado. A diferença nessa situação de Davi é que o medo vem, somos humanos, mas nós não devemos permitir que o medo domine a nossa vida. Essa é a diferença. Como seres humanos, teremos medo. Ele vai nos atacar. Atacou até Jesus, né? Quando estava no Gólgota. Mas nós não podemos permitir que o medo domine a nossa vida. A nossa confiança em Deus tem que ser maior do que o nosso medo. Eu acho que essa é a grande mensagem de esperança que a gente tem nesse estudo. De você saber que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, né, muitas vezes a gente fica sem esperança, fica angustiado, mas nós temos que ajoelhar e pedir a Deus para que dirija a nossa vida, nos ajude a resolver os nossos problemas. E Ele é um Pai amoroso. Ele pode qualquer coisa. Eu gosto de lembrar, Fernando, daquele texto da Bíblia que fala sobre o exército de Senaqueribe. Com 185 mil soldados, eles cercaram Jerusalém. O rei Ezequias ali preocupado, né? Não tinha saída. Não tinha saída quando a gente pensa nos nossos 5 sentidos, né? Mas a gente tem que pensar que existe algo além, que não é algo tangível, mas é o poder de Deus que naquela situação mandou um único anjo. Em uma única noite, ele matou aqueles 185 mil soldados. E Ellen White diz que, se necessário for,
Deus enviará todos os anjos do céu para nos ajudar, se nós precisarmos. Se um anjo fez tudo aquilo, né, Deus está dizendo assim, olha, o que for necessário a gente vai fazer. Né? Então a gente não pode perder de vista o poder de Deus, o amor de Deus e que nós somos filhos amados de Deus. Na hora certa, quando Ele agir, não tem para ninguém. Essa é a verdade. Márcio, refletindo sobre tudo que a gente conversou, né, inclusive do medo, não é pecado sentir medo, né? Só que a gente vai sentir o medo como humanos, a gente vai sentir, né, a ganância, o desejo de ter coisas, depois a ansiedade, né, a frustração e as consequências que geram medo. E isso são estratégias também para a gente perder o controle, a gente se descontrolar e prestar atenção nas ordens que Deus dá, nos conselhos que Deus dá para a gente sair dessas situações difíceis, né? E a gente tem em mente de tudo que a gente falou assim, né? A palavra que você falou é planejamento. Deus é um Deus de ordem, é um Deus de planejamento. Quando Ele foi criar o ser humano, Ele reuniu a Trindade, né? E Ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tal. Ele planejou o ser humano. Provavelmente, nesse planejamento do ser humano, Ele já viu a consumação da maior dívida que existiu na história do universo, né? Ele já viu que existiria, a raça humana cairia e que o credor não poderia pagar dívida. E Ele já arrumou o fiador dessa dívida, né? Então essa é a esperança que a gente tem que ter, né? A maior dívida de todas, a dívida que é impossível da gente pagar, Ele já pagou para a gente. E a gente tem que deixar essas emoções um pouco de lado, ter essa confiança em Deus e planejar também a nossa vida, né? E ser visto como um exemplo. A gente planejar, organizar, tentar ficar... É difícil, falar aqui é fácil, né? Colocar em prática é difícil, né? Tentar deixar um pouco as emoções de lado, fazer contas e fazer um planejamento e procurar uma saída racional também, mas com a confiança de Deus, né? Que Ele foi possível de pagar uma dívida que a gente não podia, essa que a gente pode, Ele vai mandar todos os anjos para ajudar a gente a pagar também. E eu queria então finalizar esse assunto lendo o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Que a nossa confiança esteja sempre em Deus, porque, como a gente comentou aqui, Ele vai mandar um ou todos os anjos para nos salvar daquilo que nós precisamos. Que nós possamos sempre confiar que Ele dirige as nossas dívidas e que não há problema que Ele não possa resolver por nós. E, para finalizar, queria que você fizesse uma oração para nós, Fernando. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã que nós temos. Obrigado aqui pela lição que nós tivemos. O Senhor tem mostrado de várias formas e nos aconselhado a maneira de que como nós devemos viver nesse mundo. Que nós possamos colocar em prática. É difícil, nós sabemos, mas temos a Ti para nos ajudar, a orientar, que a gente possa colocar em prática. Deixar nossos medos, nossas ansiedades, para que nós possamos planejar e ter sempre a visão do nosso propósito, conhecer o nosso propósito, que é Te servir, Te adorar, que nós possamos usar todas as nossas forças, nossas sabedorias, nossos dons, as nossas riquezas, para que sejamos felizes e possamos servi-los a Ti também. Agradecemos por tudo, esteja com todas as pessoas que estão assistindo, oriente a vida dessas pessoas, que as pessoas às vezes estão numa situação que não enxergam a saída, que o Senhor possa acalmá-las e orientá-las da melhor forma possível. Temos fé que o Senhor pagou a dívida maior que a gente não pode pagar, e o Senhor vai dar forças para resistirmos e conseguirmos vencer aqui nesse mundo também. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. E obrigado por você que participou com a gente desse estudo da Palavra de Deus.